Pessoal, eu ia fazer essa live aqui hoje, vamos fazer essa live aqui hoje, com vários assuntos importantes do que aconteceu na política maranhense, no final de semana, no decorrer da campanha política, do que vem acontecendo aqui no Maranhão. No entanto, agora há pouco, agora no começo da noite, foi divulgada a pesquisa Quest. Era uma pesquisa que a gente vinha aguardando com certa ansiedade, porque a gente via que existia uma mobilização muito estranha para evitar que essa pesquisa fosse divulgada. E ao que tudo apontava, e as teorias da conspiração, que hoje a gente vê que talvez não sejam tão teorias da conspiração assim, diziam que essa mobilização era porque os números eram desastrosos para o governo, para os aliados do governo Carlos Brandão. E aí a pesquisa que era para ser divulgada na semana passada, vinha tentando ser divulgada até hoje. E agora à noite, a TV Mirante divulgou ao vivo os números da pesquisa Quest para o governo do estado. E a gente tem aqui a divulgação dos números, então vamos ver. Quem divulga aqui foi o blog do John Coutrin, como vocês veem aqui, ó, dia 24 de agosto, saiu hoje. Quest TV Mirante. Braz tem 44%, Orleans 25%, Camarão 6% e Roberto Rocha 3%. Vamos ver aqui as impressões sobre esses números, né? Você vê que a gente não tem muita surpresa. A gente vê aqui um dado que já era um dado que a gente esperava, que já era um dado que a gente vinha inclusive falando aqui no canal, sempre fui muito nítido nisso. Sempre digo aqui, eu tenho um lado, mas não é o fato de eu ter lado, de eu ter posicionamento, que deve me fazer ser desonesto, que vai me fazer aqui mentir para vocês para tentar, né, expor a minha opinião. O Braide hoje, gente, goste ou não goste dele, ele tá com a vaga dele garantida para o segundo turno. Hoje, a disputa do Felipe Camarão, do Orleans Brandão, do Roberto Rocha, não é vencer no primeiro turno, é ir pro segundo turno, é ocupar a segunda vaga no segundo turno, para poder, no segundo turno, tentar unir forças para derrotar o Eduardo Braide e assumir o governo do estado. Essa é a realidade concreta hoje. E as pesquisas vêm consolidando esse cenário. Eduardo Braide aparece em primeiro lugar com 44% dos votos. A 20 pontos atrás do Eduardo Braide aparece o sobrinho do governador, o Orleans Brandão, com 25% das intenções de voto. Veja só, essa aqui é a pesquisa, gente, estimulada, onde o entrevistador chega com uma planilha apresentando os candidatos ao governo do estado. A gente já vai ver aqui a pesquisa espontânea também, que é quando o entrevistador não diz os candidatos e apenas pergunta em quem você votaria se as eleições fossem hoje. E aí, rapidinho, antes da gente continuar com os dados, para explicar para você a diferença dessas duas pesquisas e por que analisar cada uma é importante. A pesquisa estimulada, ela mostra o cenário que o eleitor vai encontrar na urna no dia 4. Então, é o que ele pensa hoje, mas é uma decisão que ele não vai tomar agora. É uma decisão que ele vai tomar apenas no dia 4. Ele vê esse cenário ali e vai tomar a decisão que ele tomaria hoje. Pesquisa é fotografia do momento. Ela não apresenta o que vai acontecer no futuro, ela apresenta o que vai acontecer no momento. E no momento que a gente vê é a liderança do Eduardo Braide. Lá na frente tudo pode acontecer, pode ter grandes mudanças, até porque, como a gente vê aqui, ó, os números de indecisos na pesquisa somam 17%. Mas o que eu vejo aqui, na estimulada, e no caso da espontânea, a diferença é que na espontânea, quando você não vê o candidato e você diz, olha, eu voto em tal candidato, quer dizer que você já decidiu o seu voto. Quem diz que vai votar no Braide, na espontânea ou no Orleans, dificilmente vai mudar o seu voto. É porque já decidiu o seu voto. Então é muito importante também avaliar esses números. Mas vamos lá. Pesquisa estimulada. O Eduardo Braide aparece com 54, o Orleans com 25, quase 20 pontos atrás do Eduardo Braide. O mesmo grupo político que diz que tem 190 prefeitos, no estado que tem 217 prefeitos, o grupo político que tem a maioria dos deputados estaduais e federais aqui do Maranhão, o grupo político que tem o comando do governo do estado e usa a estrutura do governo do estado para poder fazer campanha para o Orleans Brandão, e a justiça já condenou o governo Brandão por promover a imagem do Orleans através da estrutura pública. Então não sou eu que estou inventando isso aqui, a justiça já chegou a essa conclusão. Com toda essa estrutura, ainda assim, o Orleans Brandão não consegue encostar no Eduardo Braide quando a gente vê uma pesquisa séria. Então aqui a gente está falando de mais, quase 20% de diferença do segundo lugar para o primeiro. O mesmo candidato que vai ter o maior tempo de TV e o mesmo candidato que, mesmo sem a propaganda eleitoral na TV ainda,
tem hoje o apoio maciço da maioria dos jornalistas, dos grandes jornalistas do Estado, dos grandes blogs do Estado e das grandes emissoras do Estado e no interior do Maranhão também. Mesmo com tudo isso, o candidato sobrinho do governador não consegue chegar nem perto do primeiro colocado e ainda corre riscos de ficar de fora do segundo turno. O Orleans hoje, ele está mais preocupado com o Felipe Camarão encostar nele do que com ele encostar no Eduardo Braide. Hoje, a luta do Orleans é sobreviver para tentar ir para o segundo turno. Por isso que hoje esses números consolidam o que a gente já vem falando. Orleans não corre riscos de ficar fora do segundo turno. Mas PH, o Felipe Camarão está com 6%. Como é que isso é uma ameaça para o Orleans Brandão? Por dois motivos simples. Primeiro, porque ainda tem 17% de indecisos. Isso é muito grande. 17% pode mudar a eleição, tanto fazendo o Braide ser eleito em primeiro turno, como levando o Felipe Camarão para o segundo turno, e até outras possibilidades que podem vir a acontecer, porque a política maranhense é muito dinâmica. Mas também por outro ponto, porque o presidente Lula vai aparecer agora, a partir de sexta-feira, do lado do Felipe Camarão em todas as TVs e rádios do Estado. Então, isso vai ter um impacto muito grande na campanha do Felipe Camarão, mostrando que aqui no Estado, o candidato do presidente Lula é o Felipe Camarão. Inclusive, você vai ver aqui, mais de 40% dos eleitores maranhenses, dos eleitores do presidente Lula, dizem que podem votar, que um dos motivos para votar no candidato ao governo do Estado é ser o candidato do presidente Lula. Então você vê como esses dados apontam para uma possibilidade do Felipe Camarão ocupar a segunda vaga no segundo turno. Então o Orleans, ele não está preocupado, repito, em chegar no segundo, em ganhar no primeiro turno ou alcançar o Eduardo Braide. Ele está mais preocupado em não perder a vaga no segundo turno. E aí Roberto Rocha com 3%, André Luiz com 1%, Saulo Arcangeli, Dimas Casimiro e Reginaldo Lima não pontuaram, Branco Nulo não vai votar 4% e indecisos 17%. Indecisos é diferente de branco e nulo. Branco e nulo é quem já decidiu que não vai votar em nenhum candidato. Indeciso é quem ainda vai escolher o seu candidato. Então é um número muito alto para a gente poder cravar quem vai para o segundo turno, quem não vai e até se vai ter segundo turno ou não com esses 17%. Para 62% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha é definitiva. Outros 37% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições. Ou seja, além dos 17 indecisos, 37% dos eleitores ainda podem mudar o voto até o dia 4. Então a gente está falando de um número, gente, muito grande, que pode implicar numa mudança drástica nos rumos das eleições aqui no Maranhão. Ó, a pesquisa espontânea, aqui pesquisa, como eu disse, que o entrevistador, na pesquisa, ela não apresenta os candidatos. Ou seja, a pessoa que vota, que diz o nome, ela diz o nome que ela já escolheu, independente dos candidatos. Ou seja, é a preferência dela pro dia 4 de outubro. E é um voto que eu acredito que esse voto, essas porcentagens da espontânea, são essa porcentagem de eleitores que não vão mudar o seu voto até as eleições. Então a gente vê aqui, ó, 21% já vota no Eduardo Braide. 13% vota no Orleans Brandão. E 1% vota no Felipe Camarão. Nenhum dos outros candidatos chegou a pontuar 1%. Branco nulo não vai votar 1%. E olha que loucura. Indecisos, 64%. A gente está falando que na pesquisa espontânea, onde o eleitor ele vai olhar o cenário que ele vai ter que decidir no dia 4 de outubro, ele ainda não sabe em quem vai votar. Ainda não cravou, ainda não decidiu, ainda não definiu em quem ele vai votar. Pode ter uma preferência, pode ter uma vontade, mas ainda está indeciso. Então a gente está falando de 64% do eleitorado. Digo e repito, se você é cabo eleitoral, se você é apoiador, independente do candidato ao governo do Estado, isso aqui quer dizer que hoje, qualquer candidato ao governo do Estado ainda pode ir ao segundo turno. Pode ser o Felipe Camarão, o Saulo Arcangeli, o André Luiz do Missão ou qualquer outro candidato. E isso quem está dizendo não sou eu, são as pesquisas, os dados oficiais. Estatística é ciência. Então 64% ainda está indeciso e não definiu em quem vai votar. Eu queria ver aqui outro ponto importante aqui em relação a aliados políticos.
54% preferem que o governador eleito seja aliado do Lula. Mais da metade do eleitorado maranhense prefere que o governador eleito, seja aliado do presidente Lula, fortalecendo a ideia de que o aliado do presidente Lula do Estado vai ter pontos a receber daqui até o dia das eleições. Especialmente agora, como eu já disse, com tempo de TV, o Felipe Camarão é o segundo candidato com mais tempo de TV, são mais de 3 minutos, e a abertura do tempo de TV já é o presidente Lula pedindo voto pro Felipe Camarão aqui no Estado. E é que 16% preferem um aliado de Flávio Bolsonaro. Uma porcentagem que, se o Eduardo Braide vinha comendo ela tranquila, essa porcentagem, podendo dizer assim, olha, essa porcentagem aqui vai vir para mim, hoje ela é extremamente ameaçada pelo Roberto Rocha, que é o candidato do Flávio Bolsonaro ao governo do Estado. Então, no decorrer da campanha, o Roberto Rocha, a tendência é que ele vá crescendo para casa dos 2 dígitos por conta do apoio do Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, tem uma capacidade de transferência de votos absurda quando tem interesse, quando tem vontade e quando o candidato não é caricato. O Iglesias, por exemplo, foi o único candidato aqui no Maranhão que recebeu apoio fechado do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro veio aqui, fez vídeo, fez carreata, tudo que pôde com ele, e o Iglesias nunca saiu da irrelevância política quando a disputa é estadualizada. Já eu não acho que esse é o cenário do Roberto Rocha, que é senador de mandato, que tem experiência política, que tem apoio de prefeitos, que sabe fazer política, que tem articulação nacional. Então, o Roberto Rocha, a tendência é que ele consiga receber boa parte desse eleitorado do Flávio Bolsonaro. Por exemplo, se o Lula, com 50% dos votos, consegue transferir de 15% a 20%, eu acho incrível como o bolsonarismo com 20% transfere pelo menos 10% para o seu candidato aqui no Estado. Eu acho que isso vai se repetir como aconteceu também com o Laésio Bonfim. 25% querem um governador independente, porcentagem que cairia para o Eduardo Braide. Apesar de eu não acreditar que ele seja independente. Montou uma chapa de direita, mas não vai ter o apoio da direita porque sempre fica em cima do muro. Mas o eleitorado maranhense, 25% querem um governador independente. Então esse eleitorado que vai cair no Braide, vai cair no André Luiz, no Partido Missão, que são vistos como candidatos independentes. Olha, 45% do eleitorado dizem que o apoio de Lula aumenta a chance de votar no candidato. Esse aqui é o dado mais relevante no sentido de pensar como o apoio do Lula pode impactar as eleições. 45% dos entrevistados, 45% do eleitorado maranhense, de acordo com a pesquisa Coest, aponta que votariam no candidato apoiado pelo presidente Lula, ou que o apoio do presidente Lula seria um fator importante para tomar sua decisão. Então, 45% do eleitorado maranhense diz que o apoio do presidente Lula é importante para decidir o seu voto. Você está vendo, como eu venho dizendo aqui, que mesmo o Lula enfraquecido, menor talvez do que nas últimas eleições, talvez não alcance 80%, 70%, como estava beirando alcançar, ainda assim ele tem, inegavelmente, uma larga e ampla maioria aqui no Estado e tem capacidade de ajudar a eleger tanto cadeiras para o Senado, como é o caso da Elisiane Gama, como também o governador do Estado, como é o caso do Felipe Camarão, ou pelo menos de levar para o segundo turno, né? Vamos lá, continuando aqui, vendo os dados da pesquisa Quest. 30% dizem que o apoio do Lula não muda em nada, 21% dizem que diminui a chance de votar no candidato. Então, ao mesmo tempo que a gente tem 45% dizendo que o apoio do presidente Lula é importante, 21% dizem que diminui, ou seja, que não votariam no candidato apoiado pelo presidente Lula. Então você vê como é uma porcentagem muito grande do eleitorado bolsonarista e uma porcentagem relevante do eleitorado maranhense. 20% não é pouca coisa, por isso que o bolsonarismo não deve ser ignorado e não deve ser desconsiderado. Ele é uma força política no Maranhão consolidada e pode sim levar um candidato para o segundo turno, assim como a candidatura do presidente Lula. Isso é importante de ressaltar também. 17% apontam que o apoio do Flávio Bolsonaro aumenta a chance de votar no candidato. Como você vê aqui, 17%, que, como eu já disse aqui lá em cima, que é uma porcentagem que deve acabar caindo no colo do Roberto Rocha. 35% dizem que não muda nada e 43% dizem que diminui a chance de votar no candidato.
O principal problema no Estado, na visão do eleitor maranhense: saúde, 28%, infraestrutura, 21%, violência, 11%, desemprego, 6%, pobreza e desigualdade, 5%, economia, corrupção e educação, 4%, enchente, 0%, outros 5%, nenhum 3%, não soube, não respondeu, 9%. Agora aqui a rejeição. 57% do eleitorado conhece e votaria no Eduardo Braide. 25% não conhece e 18% conhece e não votaria. Orleans Brandão, 37% conhece e votaria, não conhece 25% e conhece e não votaria 38%. Entre os 3 principais candidatos, você já vê aqui que o Orleans Brandão tem a maior rejeição. Felipe Camarão, 19% conhece e votaria, 51% não conhece e 30% conhece e não votaria. Olha esse número aqui do Felipe Camarão, vamos ter uma certa atenção aqui para ele. Primeiro, vamos olhar aqui o do Orleans, no caso, como o Orleans, ele já aparece como o candidato mais rejeitado do Maranhão. Apenas 25% não conhece o Orleans e tem uma altíssima rejeição, 38%. Olha o Felipe Camarão, conhece e votaria 19%, não conhece 51%. A gente está falando, pessoal, de metade do eleitorado maranhense ainda não conhece o Felipe Camarão. E eu estava conversando com um colega meu da faculdade, um amigo meu da faculdade, professor de História, e ele estava me falando sobre uma questão que eu achei interessante. Sobre como muita gente conheceu o Felipe Camarão como secretário de Educação, como secretário do Flávio Dino, mas hoje não associa o Felipe Camarão, o candidato ao governo do Estado, ao Felipe Camarão, secretário de Educação. Por mais que a pauta do Felipe Camarão seja abertamente e nitidamente a educação. Então, ainda existe uma porcentagem muito grande do eleitorado maranhense que afirma não conhecer o Felipe Camarão. E eu tenho certeza que esse 51% talvez até conheça o Felipe Camarão, secretário de Educação, do Flávio Dino, das reformas das escolas, do programa Escola Digna, do IEMA, dos professores que têm o maior salário do Brasil, e coisas do tipo. Mas hoje não associa essa imagem à imagem do Felipe Camarão, candidato ao governo do Estado. E o tempo de televisão, repito, vai vir para reforçar muito isso. Então, o Felipe Camarão, quando ele aparece como 51% do eleitorado não conhecendo ele, isso é um ponto positivo, porque quer dizer que ele ainda tem metade do eleitorado que está aberto a conhecer ele, seja para não votar nele ou para votar nele. Então é um número que ainda pode apontar por uma caminhada positiva ou negativa. E o Felipe Camarão, com a consolidação da imagem do apoio do presidente Lula, deve ter avanço nesse sentido. Roberto Rocha, 13% conhece e votaria, 49% não conhece, número bem muito próximo do Felipe Camarão, e conhece e não votaria 38%, então, ou seja, 38% rejeita Roberto Rocha, quem está aqui empatado com o Orleans Brandão. Apesar, gente, você vê, ó, ele ainda está numa situação melhor do que o Orleans, porque muita gente ainda não conhece ele, e ele tem uma rejeição alta, 38%. Já o Orleans já é mais conhecido que o Roberto Rocha. Então, quanto mais você é conhecido, maior a rejeição, obviamente, mas também quanto mais você é conhecido, mais a gente tem a percepção se a população gosta ou não gosta de você. Então, se você é conhecido por 100% e tem uma rejeição muito alta, é provado, né? É comprovado por aqueles dados que você tem, a maioria da população não gosta de você, rejeita a sua candidatura. Já quando você não é conhecido, você ainda tem esse número ainda aberto. Então, continuando aqui com os dados, lembrando, você pode se inscrever no nosso canal. Esse número aqui, ó, 6.480, é o número de inscritos no nosso canal. Você que assiste todo dia, você que assiste o corte da live, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo sobre a política maranhense aqui no YouTube. Ó. São poucos canais que produzem conteúdo sobre a política maranhense aqui no YouTube. Vídeo longo, com análise profunda, que traz várias fontes, que traz vários vídeos para você ficar por dentro de tudo que acontece. E além da live, a gente passa o dia inteiro postando cortes, aqueles vídeos de 10, 15 minutos, de 5, 6 minutos, para você também não tem tempo de assistir a live ou estar ocupado no horário da live, também ficar por dentro do que acontece na política maranhense. Então se inscreva no nosso canal, pois isso ajuda muito a gente. Também se torne membro se você puder. Ó, aprovação do governo, 30% desaprova, 54% aprova e 16% não sabe e não respondeu. Olha a avaliação do governo, 35% acha positivo,
39% acha regular e 19% negativo. A gente sempre vê um dado curioso. Por quê? Depende muito da pessoa do que ela acha regular. Eu até achei interessante um questionamento que a Lígia Teixeira fez numa live junto com o Rogério Cafeteira. Você se consultaria com um médico regular ou você procuraria um bom, ótimo? Então, é de se pensar se a taxa de regular é positiva ou não. E de se imaginar o quê? Eleitorado. O eleitor, quando ele vê um governo regular, a intenção dele é votar na manutenção desse governo ou votar na mudança de governador? É um ponto importante para a gente poder avaliar aqui também. Primeiramente, agradecer a você que nos acompanhou ao vivo até agora. A gente está aqui de segunda a sexta ao vivo. Esse é um corte do YouTube. Então, se você está acompanhando esse corte, não se esqueça de se inscrever. E de segunda a sexta a gente está ao vivo aqui no YouTube trazendo as principais notícias da política maranhense. E você que está ao vivo, continua aqui com a gente. Para você que assistiu o corte, meu muito obrigado e até a próxima.